Sukuna olha para Mahoraga e, pela primeira vez durante toda a obra, calculou que poderia morrer. Não foi uma cena de hype, não foi fanservice. Foi o Rei das Maldições, um homem que destruiu Satoru Gojo, que rasgou domínios com seus próprios dedos, parado, genuinamente avaliando se conseguia matar aquela coisa. E o resultado? Precisou matar Mahoraga diversas vezes seguidas usando tudo o que tinha. Isso para garantir que a sua adaptação não se completasse. Agora imagine esse mesmo ser, solto, autônomo, sem invocador, no universo mais absurdo, mais imprevisível, mais cheio de habilidades impossíveis da história dos mangás. Imagina ele cruzando com Giorno Giovanna, com Funny Valentine, com Toru e seu stand Wonder of You. Esse vídeo não é para dizer que o Mahoraga é invencível, é o oposto. Eu quero descobrir onde ele pararia, quais personagens de Jojo teriam o que precisa para derrotar uma divindade que se adapta a qualquer fenômeno, parte por parte com análise real e sem nenhuma invenção. Bom, antes de qualquer luta, eu preciso deixar duas regras bem claras, porque sem elas não vai existir esse debate aqui. Primeira, Mahoraga vai afetar os stands e seus respectivos usuários. Stands e usuários também afetarão Mahoraga. Sei que canonicamente energia amaldiçoada e energia espiritual de stand operam em sistemas diferentes, mas se eu não estabelecer isso, não tem luta. E sem luta, não tem vídeo, não tem análise, não tem nada. Então, nesse cenário, os dois sistemas se afetam. Simples assim. A segunda regra é: a gente está falando de um Mahoraga solto, sem invocador. E se tiver um usuário invocando, algumas lutas acabariam em cerca de segundos. O usuário morre e pronto. Para a análise ser interessante, o Mahoraga precisa ser operado completamente de forma autônoma. Com isso resolvido, a gente vai entender com quem estamos lidando. Afinal de contas, quem é Mahoraga? Seu nome completo: Divino General Imoral da Espada de Oito Cabos, Mahoraga. Ele é o Shikigami mais poderoso da técnica das Dez Sombras, a técnica hereditária de Megumi Fushiguro. A diferença dele e dos outros Shikigamis é simples: todos os outros podem ser subjugados pelo usuário. O Mahoraga, quase que nunca. Na história inteira da técnica, quase que nenhum feiticeiro conseguiu domá-lo, exceto, óbvio, Sukuna. Todo usuário que tentou morreu. A primeira exceção foi Sukuna, o mesmo Sukuna que não domou uma Horaga no sentido normal. Ele usou o corpo de Megumi como hospedeiro, ganhou acesso à técnica e ainda assim precisou matar Mahoraga repetidamente durante a batalha contra Yorozu antes de usá-lo como ferramenta. Isso já diz muito sobre o que ele é. Mahoraga é invocado pelo canto Furube Yura Yura, uma encantação baseada no Furu no Koto, um ritual do Japão antigo usado para ressuscitar os mortos. Não é coincidência, esse ser carrega no próprio nome o peso de algo que está além da vida e da morte normais. Fisicamente, o Mahoraga é uma figura humanoide colossal, musculosa, imensa, com quatro asas saindo de seus olhos e um apêndice de cauda na parte de trás de sua cabeça. Ele usa Hakama, preto, com uma faixa branca na cintura, e acima de tudo isso, há uma roda de oito cabos que gira sobre ele. Essa roda é o centro de tudo, a gente já vai voltar nela. Sua força bruta. Basicamente, um golpe físico de Mahoraga pode arremessar um alvo por vários prédios. Isso é feito canonicamente contra Sukuna e Shibuya. Não é exagero de fã, é o que está na página do mangá. A velocidade é absurda, porém não exageradamente. Apesar da escala física, Mahoraga se move em velocidade compatível com feiticeiros de grau especial. Engaja ativamente, persegue alvos, responde a ataques em tempo real. Partindo agora para sua resistência e regeneração, aqui é o ponto que define tudo. Mahoraga regenera passivamente de forma contínua. Sukuna precisou matar ele repetidas vezes, usando seus ataques mais destrutivos, para impedir que a adaptação se completasse. Isso não é durabilidade alta, é durabilidade que força o adversário a mudar completamente de estratégia. Agora, as habilidades de Mahoraga. Sua primeira habilidade é a adaptação a qualquer fenômeno. Essa habilidade é a definição canônica e direta de a habilidade de se adaptar a qualquer e todos os fenômenos. Mas o que isso significa na prática? Porque a maioria das pessoas entende isso até que bem errado. A roda de oito cabos na cabeça de Mahoraga gira em resposta a novos estímulos. Cada rotação representa o processo de análise e resposta de um fenômeno específico. Depois que a adaptação é completa, o Mahoraga não apenas fica imune, ele desenvolve uma resposta ativa. Ele contra-ataca de forma eficiente contra a defesa do oponente. Isso vai além. Mesmo depois de completar uma adaptação, ele pode continuar analisando e desenvolver formas adicionais de contra-ataque. A adaptação é um processo contínuo, não um evento único.
Um exemplo concreto disso é contra Gojo e o Infinito. Mahoraga precisou de 5 rotações da roda para completar a adaptação. Cada rotação correspondia a uma camada diferente. O vazio ilimitado do domínio primeiro, depois as variações do infinito, são fenômenos distintos, cada um exigindo uma rotação separada. Isso revela a limitação mais importante: ele não se adapta a tudo de uma vez. Fenômenos diferentes exigem processos diferentes, e se o adversário tem múltiplas variações de poder, o Mahoraga precisa de tempo para cada uma delas. Outra coisa importante, a adaptação pode ser carregada externamente. Quando Sukuna o domou, usou a roda de Mahoraga para processar adaptações com o próprio corpo, expondo-se aos ataques para que o Shikigami não precisasse sofrer dano diretamente. Isso mostra que a roda de adaptação é uma ferramenta separável, não exclusiva do corpo de Mahoraga. Sua segunda habilidade é a espada da exterminação. A lâmina de Mahoraga é envolvida com energia positiva, o oposto da energia amaldiçoada, que alimenta maldições e feiticeiros. Isso a torna especialmente eficaz contra espíritos amaldiçoados. No contexto desse crossover que a gente está fazendo com Jojo, essa energia positiva é o que podemos usar para justificar que ele afeta stands no nosso cenário. Não a energia amaldiçoada é o polo oposto. O golpe da espada da exterminação, após a adaptação completa ao infinito de Gojo, chegou a cortar o espaço, a existência e o próprio mundo, arrancando o braço direito de Satoru Gojo com apenas um único corte. Sua terceira habilidade é sua regeneração passiva. Já é mencionado nos atributos físicos, mas é importante entender como funciona estrategicamente. A regeneração é o que dá tempo para a roda girar. Ela não precisa ser instantânea para ser relevante. Ela só precisa durar o suficiente para que uma rotação seja completada, e normalmente ela consegue. Sua quarta habilidade é sua presença de campo. Mahoraga não precisa mirar ativamente em tudo que destrói. Sua movimentação, o impacto dos golpes, as ondas de choque, tudo isso cria uma zona de destruição passiva ao redor dele. Para seres de escala humana, simplesmente estar perto de Mahoraga já é uma ameaça existencial. Agora, as suas limitações. Isso importa bastante, presta atenção aqui. Mahoraga tem fraquezas reais, ignorar isso seria completamente desonesto nessa análise. A janela de adaptação. A roda precisa girar e o processo precisa ser completado. Se o dano chega mais rápido do que a roda consegue terminar um ciclo, a adaptação não acontece. Sukuna explorou exatamente isso, matando Mahoraga repetidamente antes que cada rotação terminasse. Adaptações são sequenciais, fenômenos diferentes exigem adaptações diferentes. Um adversário com múltiplas habilidades simultâneas sobrecarrega esse sistema. Conceitos versus fenômenos. Aqui está a distinção mais técnica e mais importante do vídeo inteiro. A habilidade de Mahoraga é se adaptar a fenômenos, coisas que acontecem, coisas que podem ser observadas, que têm uma causa e um efeito, um conceito abstrato. Calamidade, destino, paradoxo. Pode estar fora do alcance da roda. Vamos revisitar esse conceito nas últimas partes, espera aí. Agora, mais uma das suas principais fraquezas é a morte antes da adaptação. Se ele morre de forma rápida, a roda não gira. Simples assim. Com isso estabelecido, vamos ao que interessa. Parte 1, Phantom Blood. Parte 1 não tem stands, tem Ramon, vampiros e Jonathan Joestar. A questão aqui não é uma luta elaborada, é uma pergunta simples. O Mahoraga sobrevive a essa era, entre aspas? Bom, vamos primeiramente a Dio Brando, o vampiro. Dio, pós-Cálice da Pedra, é um vampiro completo, fisicamente superior a qualquer humano. Mais rápido, mais forte, regeneração vampírica que recupera de ferimentos severos em segundos. Seus Space Reaper Sting Eyes são jatos de fluido pressurizados, capazes de cortar ferro. Ele drena energia vital pelo toque, entre outras habilidades. Contra Mahoraga, a regeneração vampírica é respeitável, mas a escala física de Mahoraga é incompatível com a de Dio nesse estágio. Mahoraga é uma entidade colossal que derruba prédios com um golpe. Dio aqui opera na escala de um humano muito superior, mas ainda humano. Ataques de Dio causariam dano real a Mahoraga? Sim, no nosso cenário a roda giraria, mas o processo de adaptação seria completado rapidamente, porque os fenômenos de Dio, congelamento, drenagem de vida, força física, são simples e sem variações complexas. Dio da parte 1 não ganha de Mahoraga. Essa não é nem a luta mais interessante da lista, então aguarda aí. Parte 2, Battle Tendency. Cars, o ser vivo perfeito. Cars, com a máscara de pedra, é a criatura biologicamente mais completa do universo de Jojo. Sua habilidade central é copiar qualquer forma de vida que já existiu, usando ferrões, garras presas, estruturas biológicas de qualquer animal.
A regeneração dele é instantânea a nível celular. Ele pode usar Ramon, o que elimina a única fraqueza dos vampiros normais. Essa é a comparação mais intrigante das primeiras partes, dois seres com adaptabilidade como habilidade central. A diferença fundamental é o mecanismo. Cars adapta biologicamente com base num banco de dados de formas de vida conhecidas. Mahoraga se adapta a fenômenos, qualquer fenômeno. Independente de ter um modelo prévio, Cars nunca encontrou nada como uma Mahoraga. Não tem um equivalente biológico na natureza que uma Mahoraga representa. De outro lado, os ataques de Cars, Ramon, ataques físicos, variações biológicas são fenômenos observáveis e distintos. A roda giraria com cada variação nova. A luta poderia ser longa. Cars é genuinamente difícil de matar pela sua regeneração instantânea, e ele se adaptaria aos padrões físicos de Mahoraga ao longo do tempo. Mas a escala de destruição do Mahoraga, aquela que precisa de múltiplas mortes para ser superada, não é algo que a biologia do Cars foi construída para suportar. Resultado, Mahoraga vence, mas Cars é a maior ameaça dessas duas primeiras partes. Parte 3, Stardust Crusaders. Parte 3 é onde os stands nascem, é onde a análise começa a ficar tecnicamente interessante de verdade. Jotaro Kujo e seu stand Star Platinum, Zawato. Star Platinum é força e velocidade extremas em escala humana, socos rápidos o suficiente para desviar de balas, força capaz de destruir estruturas. A habilidade-chave dele, a parada de tempo. No clímax da parte 3, Jotaro consegue parar o tempo por aproximadamente 2 segundos. Esse número cresce ao longo das partes seguintes, mas aqui a gente está falando do Jotaro da parte 3. 2 segundos, esse é o número que define tudo nessa luta. Durante esses 2 segundos, Jotaro pode se mover livremente e atacar enquanto Mahoraga está estático. O problema prático, Mahoraga é colossal. Star Platinum tem força impressionante para a escala humana, mas destruir um ser do tamanho de um prédio em 2 segundos está fora do alcance. O que Jotaro poderia fazer nesses 2 segundos? Um dano localizado, ataque à roda talvez, mas a roda giraria no momento que o tempo voltasse e a regeneração cobriria todo o dano que Jotaro causasse. Ele precisaria repetir esse processo múltiplas vezes, cada parada de tempo custando energia, com Mahoraga se adaptando progressivamente aos padrões de ataque. É um combate desgastante onde Jotaro possivelmente perde. Indo agora para Dio Brando da parte 3, com seu stand The Word. The Word tem o mesmo nível físico de Star Platinum. A diferença é que Dio consegue parar o tempo por simplesmente 9 segundos do seu auge da parte 3. Ainda tem os poderes vampíricos completos. Força, velocidade, regeneração vampírica, congelamento pelo toque, tudo isso junto. 9 segundos é significativamente melhor do que 2. Nesse tempo, Dio pode causar dano concentrado e mais substancial. O congelamento de parte do corpo de Mahoraga durante a parada poderia fragmentar peças maiores, mas o problema fundamental permanece. Dio está operando em escala humana contra um ser que derrubou Sukuna por prédios com um soco. Mesmo com 9 segundos de vantagem temporal, destruir o suficiente do Mahoraga para impedir a adaptação e a regeneração é improvável. Dio tem ferramentas que Jotaro não tem, porém o resultado possivelmente é o mesmo. Vanilla Ice, junto com seu stand Cream. Cream é o stand de Vanilla Ice e é onde a parte 3 fica tecnicamente interessante. A habilidade de Vanilla Ice é se fundir com seu stand, formando uma esfera de escuridão que apaga tudo o que toca: matéria, energia, espaço. Não é destruição, é inexistência. A esfera viaja em uma linha reta e pode aparecer em direções diferentes. Essa é uma ameaça categórica diferente de tudo o que vimos até agora. Os ataques anteriores causavam dano. A roda girava, a adaptação começava. O Queen não causa dano, ele apaga. A porção do Mahoraga que a esfera toca simplesmente deixa de existir. A questão técnica aqui é: a adaptação funciona contra a inexistência? Cada passagem da esfera é observável. O resultado é visível. O fenômeno acontece. Isso teoricamente acionaria a roda. O que a adaptação desenvolveria como resposta a simplesmente ser apagado da existência? Bom, isso não há nenhum precedente. A limitação prática do Kree é que a esfera é pequena em relação ao Mahoraga. Para eliminar o Mahoraga por completo, Vanilla Ice precisaria de múltiplas passagens ao longo do corpo inteiro dele. Entre cada passagem, a roda giraria. Vanilla Ice é humano por boa parte da luta. No final, ele vira um vampiro. Porém, a sua vulnerabilidade à destruição física que o Mahoraga provoca passivamente simplesmente por existir e se mover é muito maior do que a sua resistência vampírica. O cenário mais provável aqui é: Mahoraga sofre dano real e estranho de Kree. A roda começa a girar em resposta
a algo que ele talvez não consiga processar completamente. Enquanto isso acontece, Mahoraga elimina o seu usuário fisicamente. O resultado aqui é, Mahoraga provavelmente vence por eliminação do usuário, mas Cream genuinamente é a maior ameaça da parte 3 inteira. Parte 4, Diamond is Unbreakable. Parte 4 é a parte das regras. Cada stand aqui funciona por condições específicas, gatilhos precisos. Isso torna a análise mais técnica e mais interessante ainda. O primeiro a enfrentar Mahoraga aqui é Yoshikage Kira com seu stand Killer Queen. Killer Queen transforma qualquer coisa que Kira toca em bomba. Simples assim, qualquer coisa. Mas tem três habilidades separadas. A primeira é a bomba principal. Kira toca algo, aquilo explode no momento em que ele quiser. A explosão é limpa, sem rastro. Sua segunda habilidade, o She-Hat Attack, é uma subbomba autônoma e indestrutível que persegue automaticamente a maior fonte de calor na área. O Buster Dust é a habilidade mais absurda. Ela ativa em uma pessoa e cria um loop temporal. Se alguém descobrir a identidade de Yoshikage Kira, esse alguém explode e o tempo retorna ao ponto anterior à descoberta, isso em um loop quase que infinito. O Bite Dust é basicamente imunidade narrativa enquanto ele estiver ativo e funcionando. Contra Mahoraga, a primeira bomba exige que Kira toque o Mahoraga, o que é um risco existencial para um humano diante de uma entidade que destrói prédios. Se Kira tocar, a explosão seria massiva e causaria dano real. A roda giraria, mas a regeneração de Mahoraga cobre uma explosão. Josuke reverteu os efeitos de uma explosão de Kira em Hayato, o que nos diz que o dano, embora enorme, não é imediato e definitivo para seres com recuperação acima do normal. O Bite Dust não se aplica aqui, ele é ativado em uma pessoa, e o Mahoraga não é uma pessoa. O She-Hat Attack perseguiria o calor do Mahoraga automaticamente, mas é uma subbomba que persiste até ser detida. Ele causaria dano físico significativo a Mahoraga progressivamente. Cada explosão giraria a roda. Com o tempo, o Mahoraga se adaptaria a esse fenômeno de ser explodido pelo She-Hat Attack. Kira é uma ameaça real, mas é insuficiente para finalizar o Supremo General, antes que essa adaptação opere ou antes que Mahoraga elimine o usuário. Okuyasu Nijimura com seu stand The Hand. The Hand passa a mão direita sobre qualquer área e aquela área simplesmente deixa de existir. Ela é apagada, colapsada, o espaço simplesmente some. Estruturalmente similar a Cringe Vanilla Ice, apagamento de espaço é uma forma de inexistência, mas o The Hand exige movimento físico do stand. Okuyasu precisa alcançar a área, o alvo com a mão do seu stand. Contra Mahoraga, o Zahando poderia apagar membros, apagar a roda, até partes vitais, mas Okuyasu precisaria alcançar essas partes sem ser destruído completamente pela presença física e os status absurdos de Mahoraga. Na escala de confronto, Mahoraga pode destruir o ambiente inteiro ao redor do Okuyasu sem nem mirar nele diretamente. O resultado é, T-Range tem um potencial conceitual alto, mas o usuário é muito vulnerável. Resultado, Mahoraga vence. Rohan Kishibe e seu stand Heaven's Door. Heaven's Door transforma qualquer ser em um livro aberto. Rohan pode ler memórias e habilidades. Ele pode implantar compulsões físicas e comportamentais. Ele pode reescrever as regras de funcionamento do alvo diretamente na página dele. A pergunta central dessa luta é: Heaven's Door funciona em entidades não humanas? Canonicamente funciona em Mikitaka, um ser que afirma ser alienígena, biologicamente diferente de humanos. Isso estabelece que Heaven's Door não exige uma humanidade para funcionar, só exige que a entidade tenha alguma forma de livro, alguma estrutura de existência que possa ser aberta e reescrita. Isso é confirmado quando ele consegue ler a alma de um fantasma na parte 4. Dito isso, se Heaven's Door funcionar no Mahoraga, Rohan pode escrever "Minha roda não gira" ou "Não posso me adaptar" diretamente nele. Isso anularia a habilidade central de Mahoraga instantaneamente. O problema é chegar perto o suficiente para usar o Heaven's Door. Mahoraga não tem olhos humanos. Heaven's Door é ativado quando o alvo vê o stand. Para uma entidade que tem 4 apêndices saindo dos próprios olhos, isso poderia ou não funcionar de uma forma padrão. Essa é a única luta dessa lista onde existe uma chance real de vitória para o lado humano, mas depende de condições que o cânone não confirma completamente. Resultado é inconclusivo com possibilidade de vitória para Rohan, em condições específicas, claro. É a luta mais interessante da parte 4. Parte 5, Golden Wind. Parte 5 tem os stands que operam em categorias completamente diferentes de tudo o que vimos até agora.
Um deles é o debate mais importante do vídeo. Carne com seu stand Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. ou Notorious Big é único na lista inteira por um simples motivo. Ele é ativado pela morte do seu usuário. Carne está morto, o stand continua. Não tem como acabar com ele matando seu usuário. Suas habilidades ele tem basicamente resistência infinita, literalmente descrito assim nos status do stand. Você não mata o Notorious B.I.G. atacando ele. Ele também tem a absorção de movimento e matéria. Qualquer coisa que se mova na presença de Notorious B.I.G. começa a ser absorvida por ele. Metal, tecido, energia, ele incorpora tudo o que toca ou que se aproxima dele. E quanto mais absorve, maior fica. A próxima habilidade dele é o seu crescimento contínuo. Ele não tem um limite confirmado, ele chegou a preencher um avião inteiro durante a parte 5. Bom, contra a Mahoraga, essa é a única luta nessa lista onde a mecânica básica do confronto pode se reverter. Se Mahoraga atacar o Notorious B.I.G. e não conseguir destruí-lo em uma rajada completa, o que é muito difícil contra a resistência infinita, o B.I.G. começa a absorver Mahoraga a cada contato. Progressivamente, Mahoraga perde massa enquanto o B.I.G. cresce incorporando partes dele. De outro lado, a roda giraria. Mahoraga se adaptaria ao fenômeno de ser absorvido. Mas o que essa adaptação faria? Desenvolveria uma forma de não ser absorvido? Provavelmente, mas isso leva tempo, e o BID cresce continuamente nesse tempo. Essa é a única luta onde o cenário de desgaste favorece o oponente ao invés de Mahoraga. O resultado é um impasse técnico genuíno. Se Mahoraga não conseguir destruir o BID num único golpe de escala suficiente, o processo de absorção se torna progressivo e potencialmente irreversível. Leve vantagem para os BID pela mecânica de absorção constante. Giorno, Giovanna e seu stand Gold Experience Requiem. Esse é o debate mais importante do vídeo inteiro, então presta atenção. Gold Experience Requiem não é apenas um stand poderoso, é um stand que opera em um nível conceitual e que tem uma descrição de habilidades tão abrangente que cria debates técnicos legítimos. A habilidade central dele é retornar qualquer ação ou vontade a zero. Isso não é anular ataques. A descrição é mais abrangente do que isso. Qualquer ação que leve à morte de Giorno é revertida antes de se concretizar. Diávolo descobriu isso quando tentou usar o apagamento de tempo do Queen Crismon, uma ação que tecnicamente deveria já ter acontecido e mesmo assim foi negada. A ação de matar não se tornou realidade. Isso vai muito além. Gold Experience Requiem pode prender alguém em um loop de mortes repetidas, onde a vítima morre repetidamente sem que nenhuma dessas mortes seja real para o mundo. Diávolo vive isso para sempre ao final da parte 5. Agora, como que isso se aplicaria a uma Mahoraga? O argumento para o Gold Experience vencer é a ação do Mahoraga de se adaptar é uma ação. Se essa adaptação, em qualquer futuro possível, leve à morte de Giorno, o Gold Experience Requiem poderia retorná-la a zero. Isso significa que a roda giraria, mas o resultado da rotação seria zerado. O Mahoraga tentaria se adaptar, a adaptação seria revertida. Ele tentaria novamente e novamente seria revertida. A roda nunca completaria um ciclo, e sem a adaptação, o Mahoraga é uma entidade colossal, mas sem sua única habilidade central, ele fica completamente vulnerável. Adicionalmente, se o Gold Experience aplicar o loop de mortes repetidas a Mahoraga, ele morreria repetidamente sem que nenhuma dessas mortes permitisse a roda girar completamente. O argumento para a vitória do Mahoraga seria que Gold Experience Requiem reverte ações com intenção voltadas para o Giorno, mas Mahoraga não tem intenção consciente da mesma forma que Diávolo tinha. Ele não está pensando, preciso matar o Giorno. Ele está existindo e respondendo a ameaças. A questão é se a adaptação passiva dispara o gatilho do Gold Experience Requiem. Além disso, o Dir, por si só, não tem um poder destrutivo capaz de eliminar fisicamente Mahoraga. Ele nega, não destrói. Isso pode criar um impasse onde Gold Experience Requiem pede a adaptação, mas não consegue matar o Mahoraga. E o Mahoraga não consegue completar a adaptação, mas tampouco morre. Bom, a minha leitura aqui é a seguinte. O loop de mortes do Gear é a ferramenta mais precisa para explorar a janela de vulnerabilidade de Mahoraga. Existe em qualquer interpretação dessa análise. Não porque mata instantaneamente, mas porque impede a adaptação de forma contínua, que é exatamente o que Sukuna precisou fazer para sobreviver. Gold Experience Requiem não mata Mahoraga de forma limpa, mas provavelmente consegue aprisioná-lo em um estado onde a adaptação nunca se completaria.
o que, para fins práticos, já é suficiente. Resultado, Gold Experience e Queen provavelmente empata ou vence por aprisionamento. Não é uma vitória limpa, é um impasse que favorece a Diurno, a maior ameaça da parte 5 ao Mahoraga até então. Parte 6, Stone Ocean. Parte 6 é sobre a manipulação do tempo e da realidade em escala crescente, mas para Mahoraga a ameaça mais direta aqui não vem de onde a maioria espera. O primeiro oponente do Mahoraga aqui vai ser o Weather Report, com seu stand Weather Report. O controle climático do Weather é vasto, temperatura, pressão, raios, ventos, umidade, mas a versão avançada é onde as coisas ficam estranhas. Weather Report cria ilusões ópticas via refração da luz no nível neurológico e físico real. Transformam qualquer ser vivo que veja num caracol. Não é uma ilusão, é uma metamorfose real, biológica e irreversível sem intervenção. Contra uma Horaga, bom, uma Horaga tem olhos funcionais, 4 apêndices saindo dele. O Weather Report funcionaria nele? Se sim, é uma das ameaças mais inusitadas da lista. Uma Horaga se adaptaria ao fenômeno de ser transformado em caracol? Bom, isso é biologicamente tão diferente de qualquer coisa que a roda já processou, que o resultado é genuinamente imprevisível. O controle climático regular causaria dano variado e contínuo, raios, temperatura extrema, impacto físico, cada variação é um fenômeno diferente, sobrecarregando a capacidade sequencial da roda. O resultado aqui o Weather Report é uma ameaça real. A praga provavelmente vence dado ao tempo do combate, mas o Weather Report é a incógnita que impede uma análise definitiva. Enrico Pucci com seu stand Made in Heaven. Made in Heaven acelera o tempo do universo progressivamente, até que o universo colapsa e renasce. Pucci se move normalmente enquanto o tempo externo acelera além do controle de qualquer outro ser vivo. Contra Mahoraga em combate direto, Made in Heaven não tem poder destrutivo direto. Pucci não pode simplesmente matar Mahoraga. Ele acelera o tempo, e aqui está algo interessante. Se o tempo do Mahoraga também acelera, sua regeneração e o processo de rotação da roda também acelerariam junto? Isso é uma hipótese a ser levantada. O colapso do universo é um nível diferente, mas isso é externo ao combate, não uma habilidade que Pucci usa num duelo direto. Resultado, Mid-Heaven não tem ferramentas diretas para eliminar Mahoraga. Em um combate direto, Mahoraga venceria. Parte 7, Steel Ballroom. Parte 7 é onde os poderes começam a operar em escalas que testam os limites da adaptação de Mahoraga. O Spin Infinito, Love Train e o Paradoxo Dimensional da Esponja de Valentine são ferramentas de uma categoria completamente diferente. O primeiro oponente de Mahoraga aqui será Johnny Joestar com seu Tusk Ato 4. Tusk Ato 4 é o stand de Johnny com o Spin Infinito completo, uma rotação que cresce de forma geométrica, absorvendo energia do próprio universo. Ela não para uma vez aplicada em um único ponto, a rotação contínua se aprofundando indefinidamente. O feito mais importante de Tusk Ato 4 é contra Diego Brando, o equivalente alternativo de Dio em Steel Run, que sofreu do Spin Infinito, e a rotação continuou durante a parada de tempo do Zawaru. O Spin Infinito não foi interrompido pela parada de tempo. Isso é único. O Spin opera numa dimensão que a manipulação temporal simplesmente não alcança. Contra Mahoraga, o Spin Infinito é um dano constante, crescente e contínuo. Não dá pausa. Não tem variações que exijam adaptações separadas. É o mesmo fenômeno se intensificando progressivamente. A questão a roda consegue girar completamente com dano contínuo sendo aplicado? A janela de vulnerabilidade do Mahoraga é exatamente essa. Se o dano é mais rápido que o ciclo de adaptação se completa, a adaptação não acontece. O Spin Infinito é literalmente projetado para que o dano não pare. De outro lado, Mahoraga já se adaptou ao infinito de Gojo, um poder que tem infinito no nome. A adaptação ao conceito de rotação infinita não é descartada, e a regeneração do Mahoraga poderia cobrir o dano inicial enquanto a roda processa. O problema prático aqui o Spin Infinito cresce com intensidade, com o tempo. Quanto mais tempo passa sem adaptação completa, mais destrutivo ele fica. O desgaste favorece a Johnny Joestar aqui. Resultado, Tusk Ato 4 com Spin Infinito é uma das maiores ameaças reais ao Mahoraga, nessa lista inteira. Se a bala do Spin atingir um ponto vital e intensidade crescer antes que a adaptação complete, Johnny simplesmente vence. É a luta mais equilibrada da parte 7 até agora. Funny Valentine com seu stand D4C Love Train.
Valentine é onde a parte 7 se torna a parte mais difícil para Mahoraga. De Force Love Train tem um conjunto de habilidades que operam em lógicas completamente diferentes uma da outra. Valentine pode simplesmente viajar entre dimensões paralelas, saindo de espaço comprimido entre dois objetos para entrar em uma dimensão alternativa e sair em outro lugar. Ele também pode puxar versões alternativas de si mesmo de outras dimensões. Paradoxos de matéria. Se duas versões do mesmo ser de dimensões paralelas se encontram no mesmo espaço, uma delas começa a se desintegrar, apagada pela impossibilidade de dois mesmos existirem juntos. Esse é o chamado paradoxo da esponja. Além disso, de Force também tem a habilidade Love Train. Esse é o mais importante. Love Train cria uma barreira onde todo dano, fatalidade e calamidade direcionados a Valentine são redirecionados para a pessoa mais infeliz do mundo naquele momento, em qualquer lugar do planeta. Valentine simplesmente não pode ser atingido enquanto o Love Train estiver ativo. Qualquer coisa que deveria chegar nele vai para outra pessoa em outro lugar. Bom, contra Mahoraga, o Love Train cria um problema mecânico que o Mahoraga não tem como resolver diretamente. Ele nunca está sofrendo o dano que Mahoraga causa, e a adaptação de Mahoraga é baseada em receber dano. Se o dano nunca chega, a roda não gira. Se a roda não gira, não tem a adaptação. Mahoraga atacaria Valentine e o dano iria para um inocente do outro lado do mundo. Mahoraga atacaria de novo, mesmo resultado. A roda não processaria nada porque ela não tem fenômeno para analisar. A própria mecânica do Love Train isola Valentine completamente da adaptação. O paradoxo da esponja contra o Mahoraga. Se Valentine trouxesse um outro Mahoraga de uma dimensão alternativa para o mesmo espaço, ambos começariam a se desintegrar, se forçando a se juntar simultaneamente. Mahoraga pode se adaptar a um paradoxo de existência dupla. Bom, não existe nada no cânone de Jujutsu Kaisen que mostre isso. Resultado de Force Love Train é a ameaça mais mecanicamente completa contra Mahoraga. O Love Train anula a própria base da adaptação, porque Mahoraga nunca sofre o dano. Valentine provavelmente vence pela combinação de barreira impenetrável e o paradoxo dimensional da esponja como opção de eliminação direta. Parte 8. Jojolion. Jojolion é a parte mais estranha da franquia, e tu é o adversário mais tecnicamente único do vídeo inteiro. Bom, o primeiro adversário aqui vai ser Josuke Higashikata da parte 8, mais conhecido como Gap. Junto com seu stand Soft Wet, ele pode criar bolhas que roubam propriedades de objetos e seres. Visão, atrito, umidade, som, qualquer atributo físico. A versão Go Beyond é a evolução final. Ele cria bolhas que existem numa escala subquântica, praticamente inexistentes no plano físico. São tão pequenas e tão nada que qualquer habilidade que detecte a intenção ou movimento não as percebe. Foi o Go Beyond que derrotou o Wonder of You, e fez isso exatamente por ser indetectável. Contra Mahoraga, as bolhas do Go Beyond poderiam roubar a capacidade de rotação da roda, ou até mesmo a regeneração de Mahoraga, ou a capacidade de processar a adaptação. Se Gap conseguir usar as bolhas nos atributos certos, o Mahoraga perde suas habilidades centrais, um por um, sem nem perceber o que está acontecendo. A limitação prática aqui é que Gap é um humano. Um ambiente de um confronto com Mahoraga é destrutivo a nível de terreno. Gap precisaria sobreviver o tempo necessário para completar esse processo, e isso seria bem difícil. Go Beyond é uma das poucas ferramentas da lista que poderia teoricamente anular uma Mahoraga pela origem, tirando a habilidade de adaptação antes que ela opere, mas na prática, o confronto direto favorece a Mahoraga. Toru com seu stand Wonder of You. Bom, chegamos até aqui. Wonder of You stand mais analiticamente complicado que o Mahoraga encontraria em qualquer parte da franquia. Como ele funciona? Wonder of You não ataca diretamente, ele gera um campo de calamidade. Qualquer ser que tenha a intenção de perseguir ou causar dano ao Wonder of You começa a experimentar calamidades crescentes. Acidentes, doenças, ferimentos, desastres não são ataques com origem definida, são incidentes que simplesmente acontecem. Pedra poderia cair do nada, o chão cede, um raio surge do céu limpo. A intensidade cresce com a determinação do perseguidor, e ela existe de forma autônoma, sem precisar de Toru para funcionar depois de ativado. A solução canônica que foi, Gap precisou criar uma bolha do Go Beyond praticamente inexistente no plano físico, e atirá-la a uma distância onde sua intenção de atacar fosse mínima.
A bolha era tão pequena e tão nada que o Wonder of You não conseguiu reconhecê-la como intenção de dano. Foi a única forma de contornar esse campo. Porque isso é o problema mais difícil que o Mahoraga enfrenta até agora. Porque a natureza do Mahoraga impede com que ele tenha uma resposta prática para o problema que o Wonder of You apresenta. Ele é uma entidade que exige que responda a ameaças. Quando ele identifica o inimigo, ele vai em direção ao inimigo. É isso que ele faz. O Wonder of You cresce com a intenção. Quanto mais Mahoraga tiver a intenção de destruir a ameaça, ele sempre tem, obviamente, mais forte o campo da calamidade fica. É um sistema que se alimenta da própria determinação de Mahoraga. Para a questão técnica central, Mahoraga poderia se adaptar à calamidade? Aqui a distinção entre fenômeno e conceito importa de verdade. A habilidade de Mahoraga é se adaptar a fenômenos, coisas que acontecem, que podem ser observadas, que têm causa e um efeito específico. A pedra que cai é um fenômeno, o raio é um fenômeno, a doença é um fenômeno. Mas a calamidade em si, o princípio que direciona esses eventos para um alvo específico baseado em intenção, é um conceito, é um mecanismo que opera por trás dos fenômenos. Não é como um fenômeno observável a propriamente dito. Mahoraga poderia se adaptar à pedra que cai, e ao raio e ao chão cedendo, mas cada um desses é um fenômeno diferente. A roda precisaria girar para cada um deles separadamente, e o campo da calamidade tem variações potencialmente infinitas. Contra o infinito de Gojo, Mahoraga precisou de 5 rotações para adaptar um poder que não tinha camadas distintas mais identificáveis. O campo da calamidade de Wonder of You não tem camadas identificáveis. É um princípio que gera resultados diferentes toda vez. Basicamente, adaptações infinitas para Mahoraga. O argumento pró-Mahoraga aqui é: se cada manifestação da calamidade é um fenômeno observável, a roda gira. Com tempo suficiente, a adaptação poderia gerar uma resposta que contradiz o princípio, desenvolvimento de boa sorte passiva, por exemplo, ou uma imunidade à manipulação probabilística. Mahoraga se adaptou a fenômenos que tinham infinito no nome, então a adaptação pode ser mais abrangente do que a definição estrita permite. O argumento para o Wonder of You é: tempo suficiente é justamente o que Mahoraga não tem. O campo cresce com a intenção dele. Quanto mais ele tenta se adaptar, e a tentativa de adaptação implica na intenção de superar, mais forte o campo fica. Ciclo que se retroalimenta. Outra interpretação é que os danos da calamidade, propriamente dito, sejam suficientes para derrotar Mahoraga de uma vez. Isso é um questionamento plausível, porém nenhum dano apresentado do Wonder of You, mesmo que muito acima dos danos comuns humanos e suficientes para matar alguém, provavelmente não atravessariam as resistências e a regeneração de Mahoraga instantaneamente. A minha leitura honesta é: Wonder of You provavelmente derrota o Mahoraga, não em um combate direto, mas pelo desgaste progressivo do campo da calamidade, que cresce com a própria natureza do Mahoraga. O campo não dá um pause, não tem um intervalo entre os fenômenos para cada roda completar um ciclo, e cada incidente é diferente do anterior. Isso não é garantido. A adaptação do Mahoraga pode surpreender, mas mecanicamente, Wonder of You é o adversário mais bem posicionado para explorar a limitação central do Mahoraga, que é a janela entre as rotações da roda. Resultado: Wonder of You provavelmente vence, a maior ameaça da lista inteira. Até onde Mahoraga chegaria em Jojo? Aqui está o que a análise mostrou. Das partes 1 e 2, ele passa sem dificuldade crítica. Vampiros, Pillarman, Ramon, nada disso tem uma escala ou uma categoria de poder para que o Mahoraga representa por si só. Na parte 3 tem uma ameaça real, que é o Kree, pelo apagamento de existência, mas o diferencial de escala e o usuário vulnerável resolvem a luta. Mahoraga passa. Na parte 4, Heaven's Door de Hirohan Kishibe é a maior incógnita dessas primeiras partes. Em condições específicas, ele poderia anular a adaptação diretamente, mas exige uma aproximação que é praticamente suicida. Mahoraga passa com uma ressalva. Parte 5 são os dois primeiros muros reais. Notório Obsidian é um impasse técnico genuíno, resistência infinita contra a adaptação, com absorção ativa que poderia virar o jogo. Golden Experience Requiem provavelmente aprisionaria Mahoraga em um loop de zero. Mahoraga encontra suas primeiras dificuldades sérias aqui. Na parte 6, o Made in Heaven não tem ferramentas diretas para eliminar Mahoraga, e o Weather Report é a ameaça real mais superável com o tempo. Porém, Mahoraga segue passando. Parte 7
Tusk Ato 4, com seu espinho infinito, é a luta mais equilibrada da lista, dano constante e crescente contra uma janela de adaptação finita. Valentine, com seu D4C Love Train, provavelmente para uma Horaga mecanicamente. A barreira do Love Train anula a base da adaptação. Sem receber dano, a roda não gira. Parte 8, Wonder of You é o adversário mais bem posicionado para derrotar uma Horaga. Não por poder bruto, mas por um mecanismo que se alimenta da própria intenção do Mahoraga de destruir ameaças. Essa análise diz sobre o Mahoraga não é que ele é fraco, é que ele é poderoso o suficiente para que você precisa da calamidade conceitual, de um paradoxo dimensional da esponja ou da reversão de realidade para realisticamente pará-lo. A maioria dos personagens de Jojo não tem nada disso. Os que têm são exatamente os que acabaram de aparecer nesse ranking. E se você lê Jujutsu Kaisen e olha para o Sukuna, o Rei das Maldições que precisou matar essa entidade repetidas vezes para sobreviver, entende agora o que uma Horaga significa no próprio universo dele. Deixa nos comentários se você concorda com esse ranking, se tem alguma luta que você acha que eu errei na análise. Me interessa realmente saber o que você acha sobre isso. Se você acha que tem mais algum stand que poderia vencer uma Horaga, deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa análise e de vídeos desse estilo, dá uma olhada nesse que está aparecendo na nossa tela. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Valeu, falou-se, fui!